Parabéns pelo verbete, né? Eu me interesso muito por esse tema, né? E acho muito interessante o que você está falando. Eu já ouvi muitas vezes o professor Waldo falar isso também, né? Que ele falava, na época eu achava muito difícil, né? Joga no peito, né? Chama pro peito e tal. Nossa, quando, né? A sensação é ruim, né? Em que momento, teve algum momento assim da sua vida que você teve essa assimilação, né? Bem ruim, assim, e ficou por mais tempo com esse assediador? E qual foi a técnica de desassim que você usou para desacoplar dele? Porque quando você está falando, está extremamente assim, lúcido, né? Olha. Essas foram experiências positivas, né? Oi? Essas aqui foram experiências positivas, sim, essas. Sim, então, eu estou perguntando de uma outra, né? Sim. Do mesmo contexto, mas em outra linhagem. Porque eu lembro também do professor Valdo falando isso, ele fazia com muita facilidade, e eu achava que isso era quase impossível fazer naquela época, né? Hoje eu já vejo que sim, né? Só que a gente tem que estar mais lúcido, né? Mais desperto, para poder fazer isso aqui, né? Olha, isso aqui não é meu, porque a sensação é mesmo, igual você estava descrevendo, é muito parecida, né? Parece que é da gente. Qual foi a pior sensação que você já teve com uma experiência dessa, né? E como você fez para o desassim? Eu vejo que isso aí que você está falando, isso é o fácil, né? O fácil é você ter a experiência de assédio, que isso é assédio, né? Você faz assimilação com alguém, né? E aí não consegue diferenciar aquilo e fica assediado com o negócio, né? Eu já tive um monte de assédio, né? Entendeu? Sim. Então, assim, como é que você sai dos assédios, né? Você sai do assédio trabalhando com as energias, né? Muito sério. Essa história da mudança de bloco, né? Pensênico, né? Você tem que sair daquela linha de pensamento, daquela linha de atividade, para você sair daquele contexto, né? Você entende? Por exemplo, uma das coisas que fixa mais a pessoa nas assimilações é a pensenidade. Então, por exemplo, assim, se você faz uma assimilação dentro de um processo, viu que acontece, né? Pessoas vão lá, tropeçou, ficou assimilada, assediou, né? Por exemplo, ficou com raiva de alguém, do inquilino lá, assimilou e tudo, a energia daquilo. Às vezes o inquilino lá, por exemplo, ele tinha algum assédio, na hora que você fica com raiva dele, os assediadores dele vêm para cima de você. Aí você fica assediada com o processo, né? Então você vê, a hora que acontece aquilo, você fixou. O que fez você atrair aquilo para você, nesse caso? Foi a sua pensenidade, às vezes, contrária àquela consciência. Então o primeiro ponto é o quê? É você cortar esse processo, ou seja, reformular isso aí, né? Então, por quê? Enquanto você estiver com raiva daquela pessoa, vamos supor assim, vamos supor que seja esse o motivo, né? Pode ser N outros motivos, né? Enquanto você estiver contrário àquela personalidade, você ainda está fazendo a conexão. Então aí não adianta nem ver. Pode ver à vontade que não vai sair. Entende? Então envolve uma forma de você, assim, você tem que pensar diferente sobre aquilo que fez você, de algum modo, se conectar naquele contexto. Por isso que também os nossos conceitos aqui da Conscienciologia são importantes, né? Que você pensa assim, por exemplo, você está nesse caso assim, a pessoa fez um mal para você, alguma coisa que te prejudicou. Aí você pensa mal dela. Mas aí você assimilou com a energia e ficou assediado, né? Em outras palavras. Mas aí você pensa assim, bom, vamos pensar melhor aqui sobre essa circunstância. Por que aquela pessoa agiu assim? Às vezes ela tem um motivo, às vezes é porque ela é doente também. Então você vê assim, aquilo ali, a má intenção, que às vezes as pessoas têm má intenção contra você e contra os outros. Isso existe, né? É até que mais existe. Mas quando você pode olhar para uma má intenção de alguém de uma maneira contrária a ela, ou você pode olhar para ela de uma maneira como você vê, por exemplo, um animalzinho, né? Não estou querendo comparar a consciência com o animal, mas a forma de você abordar, você vê assim, você ser compreensivo, né? Por exemplo, eu faço essa analogia assim, poxa, a gente é muito compreensivo com os nossos pets a hora que eles fazem bobagem, mas por que você não é compreensivo com uma pessoa a hora que ela faz bobagem? Então, porque você exige que a pessoa, ela haja como você, né? Então, você vê, então, isso é importante, a hora que você olhar para aquela pessoa, que às vezes foi o elemento de conexão, e você olhar para ela de uma maneira compreensiva, a gente chama isso de fraterno, né? De uma maneira fraterna. Você vê assim, olha,
até o assediador precisa de assistência, né? E agora, assim, o problema é que quando pisa no calo, no nosso calo, aí a gente não quer abrir mão, né, do negócio, e aí você vai, né, você acha que você tem direito de manter aquela pensenidade ali. Você tem o direito, mas você também tem o direito de ficar com tudo que isso traz para você. Que são esses até uma forma de muita aprendizagem, né? Que às vezes ou muitas vezes ele é o maior, a gente aprende muito mais, né, com o nosso, né, assediador, né? Essa técnica que você está falando, assim, eu fiz muito ela no meu consultório por 31 anos, e eu achei era muito fácil fazer dentro do consultório esse olhar, né? Aí quando eu fui estudar mais profundo, né? E tô aí, né? Estudando bastante. E eu tô vendo, assim, que hoje eu faço bem, só que, assim, tem que tomar bastante cuidado para não cair naquela, parece que a gente fica meio abobado, né? Tanto é que eu vejo a diferença quando alguém fala assim, nossa, mas você era tão diferente, nossa, você era mais forte, mais forte, né? Mais brava, mais forte, mas assim, bravo, o forte, né, assediado, era, né, mais presente, né? Sim. E hoje, realmente, a forma de pensar, eu trouxe aquela forma do consultório para o trabalho, né? Juntei o paradigma e isso me ajudou bastante. Você está aplicando em você na vida cotidiana. Sim, é que eu tenho um amigo que está passando por uma fase assim, e ele, só que não é benigno, né? Uhum. E ele não consegue, acompanha direto ele, né? Ele já esteve por aqui, ele é da Conscienciologia também, ele já escreveu algumas coisas, e eu tento entender isso, né? Como é que ele não conseguiu ainda sair, essa consciência ainda bem... Mas é um negócio da pensenidade, Renete. Se você for ver, aí ele tem que ver, né? Ele que tem que ver, né? Mas se você for ver, você vai observar que a pessoa mantém certos padrões de pensamento e ela não abre mão daquilo. É por isso que a gente insiste tanto dentro da Conscienciologia o negócio da intencionalidade. Porque essa intenção, a intencionalidade, ela está na base da nossa pensenidade. Então, às vezes, você está se comunicando, você está falando, você está interagindo, mas tem uma intenção ali por trás. Essa intenção que está por trás, ela conecta você com amparo ou com assédio. Entende? Sim. De tudo que você se manifesta. Sim. Então, assim, aí, por isso que envolve algum nível de da pessoa olhar para dentro dela mesma e começar a ver, poxa, isso aqui não dá mais para eu sustentar esse tipo de intenção. Até por isso também que o parapsiquismo é interessante, né? Por quê? Porque você começa a ver os efeitos do que você penseniza sobre você também. Aí o parapsiquismo te ajuda a ver isso. Aí quando você vê, você pensa assim, pô, eu não sou masoquista, né? Eu não quero continuar me machucando, me assediando. Então a única solução que eu tenho é mudar essa forma de eu pensar. E até pensar mal dos outros, né? Começa eu vou pensar mal dos outros e pegar assediador do outro, né? Exatamente. Não tem sentido isso, né? Aí você deixa assim, deixa cada um ser do jeito que quer ser, né? Mais fácil, né? Ok, obrigada.